Prezados acadêmicos e acadêmicas do nosso curso de gestão escolar, essa é a nossa última unidade da disciplina Função Social da Escola. Ela visa complementar e ampliar a discussão para além daquilo que nós já estudamos nas unidades anteriores. E basicamente você irá encontrar aqui uma relação de uma escola cuja função social é formar para o mundo do trabalho versus uma escola que visa preparar mão de obra para o mundo do emprego, da empregabilidade. E nós vamos lembrar aqui que a questão do trabalho, ela aparece na cena, nessa discussão, principalmente a partir de Marx, 1818 a 1883. E o trabalho para Marx é a condição essencial de realização do ser humano. É através dele que o ser humano vai interagir na natureza. E a intervenção na natureza faz com que o ser humano consiga a subsistência da sua condição para o dia a dia. É por isso que em Marx aparece uma expressão que é praxis. O trabalho não é, o ser humano não deve, portanto, agir apenas na ação, mas na ação e reflexão, ou seja, numa dimensão de totalidade, envolvendo uma dimensão espiritual, supraestrutural e a dimensão física. E com isso nós temos uma formação integral. Aparece também em Marx, já que ele discutiu no começo da Revolução Industrial, o nascimento das primeiras indústrias, a questão da alienação, quando o trabalhador era utilizado nas primeiras fábricas apenas a sua capacidade prática de ação, não envolvendo a dimensão de totalidade. Aquilo que ele produzia era algo estranho, que por não passar pelo processo de reflexão, não passava por dentro dele, então ele desconhecia aquilo que estava acontecendo. Nesse sentido, é interessante algumas charges, depois de 30, 40 anos trabalhando na empresa, o funcionário não sabia o que acontecia nas etapas anteriores aonde ele trabalhava, mostrando exatamente a segmentação que se encontrava, utilizando dele apenas uma capacidade de pensamento. Então, nesse sentido, para abordar um pouquinho os textos que vocês vão encontrar, são dois, que é Politecnia versus Alienação, as contribuições conceituais para o estudo sobre a ofensiva capitalista na educação, e vocês vão lembrar aí que o capitalismo utiliza, como nós já refletimos antes, a escola como uma instituição que ele lança seus tentáculos e faz dela a reprodução das ideologias e dos interesses que vai acontecendo. Bom, para ilustrar isso, vocês estão acostumados a ver aí educação empreendedora e outros discursos dessa natureza que, na verdade, visam preparar o ser humano para ocupar espaço dentro de um mercado de trabalho e que busca, em última instância, o lucro. Você se dar bem de forma pragmática, imediata e simplificadora. O segundo texto, Educar no século XXI, a instituição escolar na era da globalização, do professor Mariano Fernandes Anguita, da Universidade de Salamanca, ele traz para nós uns questionamentos, tentando situar para cada um de nós um pouquinho da onde que se encontram as revoluções, a revolução do vapor, a revolução do Fordismo, a revolução das tecnologias, e mostrando que a educação acaba na escola refletindo os reflexos desses interesses e das ideologias que estão presentes nessas instituições. O professor Mariano Anguita também é autor do livro Face Oculta da Escola, e lá ele coloca uma discussão que é bastante significativa. Hoje nós temos um discurso que nós precisamos, um homem crítico, reflexivo, autônomo, com múltiplos conhecimentos e múltiplas habilidades, mas na verdade é uma contradição. Ganha-se dinheiro exatamente com a desqualificação do trabalhador. Tanto é verdade que as empresas aí de capital transnacional, multinacionais, elas acabam saindo dos seus países de origem, migrando. Há pouco tempo era para a Ásia, para a China, agora vão para Taiwan e assim por diante, buscando um local onde que elas consigam ganhar maior lucro, a mais-valia de que o Marx falava, com um custo relativamente menor. Então a escola nesse cenário acaba se colocando como um reflexo
daquilo que acontece no mundo empresarial, no mundo industrial. E tanto é verdade, chama a atenção de vocês, como já comentamos anteriormente, que o Marx já dizia que o modo de produzir acaba determinando ou condicionando o modo de você pensar, e isso acaba vindo para a educação. Em 1971, nós tivemos uma reforma na educação, que é uma reforma feita a partir do modelo de produção fordista, em que nós tínhamos apenas um gerente, que era o encarregado de pensar os modelos, as estratégias, e os demais eram apenas pessoas braçais que executavam, mais ou menos como aquele exemplo dos tempos modernos do Charles Chaplin, onde que aparece então essa segmentação. Isso acaba repercutindo dentro da educação com o modelo de uma universidade para poucos, geralmente os filhos de uma elite, de uma burguesia, e nós temos então uma grande massa que vai fazer aquilo que nós chamamos que era o ensino médio, né? Que é o segundo grau antigo, em que nós temos um ensino profissionalizante que visa preparar essas pessoas para ocupar um lugar no mercado de trabalho. Nós temos, com o passar disso, uma revolução mais toyotista, de qualidade total, em que as pessoas têm que envolver sua capacidade de pensar, precisam conhecer os objetivos da empresa e assim precisam fazer, porque é o jeito de ganhar dinheiro. Isso acaba repercutindo no Brasil, tivemos diversos cursos em que aparece a questão da qualidade total. A contradição gritante aí é que nós queremos um ser humano crítico, autônomo, reflexivo, mas não para as questões políticas e pessoais, mas para que ele consiga entender os objetivos da empresa e gerar lucro para a empresa. Então, grandes empresários que têm toda essa autonomia apresentada, em casa eles não sabem nem onde fica a sua roupa e muito menos qual é o preço de 1 quilo de feijão, uma lata de azeite, mostrando essa grande dicotomia. Nessa mesma linha de formar para o mundo do trabalho e para o mercado de trabalho, tem a figura de Antônio Gramsci, aí para que vocês possam também se inserir, se for interesse de cada um, que apresenta um novo cenário, já aí de 1891 a 1937, e as questões apresentadas por Gramsci são bem significativas, porque ele quer uma escola integral, única, unitária, uma escola de qualidade, de formação para todos, uma escola que não ensine apenas as técnicas básicas de subsistência para as indústrias, mas que possa formar um homem naquilo que se chama, né, da politecnia, da polivalência, e não um homem unilateral. Ou o discurso, então, vai na omnilateralidade, um homem que tenha essas múltiplas dimensões. O Antônio Gramsci coloca como exemplo e como modelo deste novo homem a figura do Renascimento, né, de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, como vocês sabem, foi aquele que estudou nas bodegas lá de Verrocchio. Ele conseguiu integrar a sensibilidade e também conseguiu integrar o trabalho braçal duro. Ao mesmo tempo que ele esculpia da pedra e tirava dela a essência de uma obra de arte, ele conseguia na sensibilidade pintar, por exemplo, uma Mona Lisa. Então você tem um homem aí que é braçal, um homem que é político, que discute filosofia, que lê poemas e que seria o grande exemplo de um homem completo, que é o desafio que a escola do mundo do trabalho, para o mundo do trabalho, deveria formar. Então, esse horizonte de uma escola para o mundo do trabalho, ele vai fazer uma frente contrária a uma escola para o mercado, que é o que nós vemos hoje na questão aí do pragmatismo, do imediatismo, de uma formação rápida, de uma formação cada vez mais superficial, que visa, na verdade, nem dá para falar em formação. Ela visa, na verdade, numa transmissão de técnicas e algumas habilidades para que você possa operar dentro da empresa, e as demais habilidades suas acabam ficando esquecidas. Então, os textos aí um pouquinho longos, mas não nos castiguem por isso. Eles dão uma oportunidade significativa aí para vocês se envolverem nessas que são discussões bastante atuais em nossos dias. Boas leituras! E lembramos sempre que estamos à disposição para auxiliá-los nas suas dúvidas. Obrigado.